Hoje eu tenho um convidado muito especial, fazia tempo que ele não aparecia por aqui. Ele que é diretor da empresa Guarupaz e vem trazer muita informação importante para nós e para os mais de 400 mil usuários do transporte coletivo de Guarulhos. Márcio Pacheco, seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, Roberto. Boa noite, audiência. Um prazer estar aqui de novo. Fazia tempo mesmo e estava com saudade de você. Rapaz, eu não me lembro a última vez que você esteve no nosso programa. Eu nem sei se eu já tinha mudado o cenário. Eu acho que eu tive nesse cenário já uma única vez. Nossa, muito tempo. Um tempo. Então, e de lá para cá, muita coisa mudou no transporte de Guarulhos, Márcio? Assim, né, Roberto? Passamos um tempo de pandemia, pós-pandemia. Estamos num processo de retomada do transporte coletivo na nossa cidade, implementando novos serviços, novas ferramentas tecnológicas para poder agregar e melhorar a jornada e a experiência do nosso passageiro de um modo geral. Inserimos neste ano quase 167 veículos novos, 0 quilômetros na cidade. Quando eu digo quase é porque ainda faltam 30. Tem cerca de 6 veículos que vão ser inseridos agora na próxima semana da Aviação Campo dos Ouros. Os últimos 13 veículos do grupo da Vila Galvão e da Aviação Urbana Guarulhos começaram a rodar já. E tem uma previsão de mais 30 veículos agora no segundo semestre, também da Aviação Campo dos Ouros, que completa os 167 veículos, 0 quilômetros na nossa cidade. Hoje nós temos um transporte mais moderno, não? Temos, com certeza, sem dúvida. Quais são os sinais que o usuário pode perceber? Além da frota, que permite um transporte mais seguro, mais eficiente, com tecnologias embarcadas hoje que o passageiro pode até não sentir na prática, mas todos os veículos da cidade de Guarulhos possuem telemetria, bilhetagem embarcada. Nós estamos hoje com os ônibus convencionais das concessionárias com Wi-Fi, onde a gente pode melhorar a experiência da jornada do nosso passageiro, deixando ele conectado digitalmente para que ele possa usar os meios de comunicação e redes sociais disponíveis hoje para ele. Temos veículos com ar-condicionado, 50 veículos com ar-condicionados na cidade, que rodam desde 2020 aqui na cidade. Temos veículos com portas USB, o que pode permitir o carregamento de dispositivos, né, celulares, tablets e outros tantos dentro dos veículos. Enfim, então estamos trabalhando, temos outras novidades aí para esse segundo semestre que virão e isso tudo, igual eu te disse, para melhorar a experiência e a jornada do nosso passageiro. Temos outras ferramentas tecnológicas disponíveis há algum tempo já, por exemplo, o Citamob, que é uma ferramenta que pode ser baixada no aplicativo e lá ele dá o ponto exato em que o veículo, de todas as linhas que rodam na cidade, o tempo de espera que ele vai ter num ponto de parada ou nos terminais. E é um aplicativo que já está há um bom tempo disponível nas plataformas iOS e Android e que pode ser facilmente baixado aí nos aplicativos dos nossos passageiros aqui da cidade. Qual é a média de idade dos ônibus hoje em Guarulhos? Nós temos algum ônibus antigo? Temos alguns ainda que estão nesse... Antigo, quando você fala antigo, você fala de quantos anos? Abaixo de 10 anos. Abaixo de 10 anos. Abaixo de 10 anos. Não temos nenhum veículo acima de 10 anos, abaixo de 10 anos, e estão todos programados. Esses veículos todos foram retirados a grande maioria deles foram retirados agora nessa renovação e vão ser concluídas as retiradas desses veículos assim que chegar aos novos últimos veículos que estão programados dos 167 que eu mencionei há pouco. E aí iremos concluir uma etapa de renovação trazendo todas as concessionárias para a idade média de 5 anos. É o ideal? É o ideal, 5 anos. Passamos por um período muito difícil de pandemia, né? Passamos 2020, 2021, 22 ainda resquício. Sofremos muito, como todo cidadão sofreu a nível mundial. Mas falando de negócio, o transporte passageiro caiu 80%, né, a demanda, e as empresas são vinculadas à demanda, né, e isso impactou diretamente na saúde financeira, econômica das empresas. Estamos ainda passando por essas dificuldades, estamos num processo de retomada
e essa retomada ela já vem há algum tempo. Este ano tem sido um ano muito importante para essa retomada e estamos trabalhando para efetivar essa recuperação nos próximos meses e no próximo ano também. Márcio, agora eu queria que você me explicasse que agora vocês também, de uma certa forma, gerenciam o transporte que era alternativo. Houve alguma mudança significativa? Vocês mudaram algum esquema, algum mapeamento, ou continua da mesma forma? Hoje nós chamamos de subcontratação, que são os antigos Isso. permissionários da cidade, né? Desde março de 2022 foi feito um processo de subcontratação, então é uma contratação direta, uma contratação privada entre as concessionárias do transporte e as atuais cooperativas, as que operavam já o sistema. Então isso foi feito até com o objetivo de não só melhorar o sistema de transporte como um todo, e eu explico, que foi colocar as demandas dentro daquela oferta ideal, ou seja, colocar os veículos grandes de oferta maior para operar linhas com maiores demandas, com maior número de passageiro, ofertando melhores horários, maior frequência, e colocar os micro-ônibus em linhas de menores capacidades, de menores demandas. Vocês fizeram uma reengenharia? Fizemos uma reestruturação que teve uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira, e estamos ainda num processo de evolução. Isso tem um ano, Roberto, foi um pouco mais de um ano, foi em março de 22, e estamos num processo de evolução disso, entendeu? Então, assim, junto com as cooperativas, os seus cooperados, temos feito um trabalho em conjunto, eficiente e gerido pela Secretaria de Transportes, através da Secretaria de Transportes, onde todas as ordens de serviço e o planejamento efetivo a quatro mãos é feito entre a Secretaria de Transporte, as concessionárias e também junto com essas cooperativas, onde a gente tem desempenhado, no meu entendimento, um bom papel. A gente sabe que é um processo de evolução e amadurecimento, a gente tem acompanhado reclamações pontuais dos nossos passageiros e a gente tem observado tanto pelo lado da demanda, para a gente melhorar a oferta, melhorar a frequência. A Secretaria de Transportes, a Prefeitura de Guarulhos tem investido nas questões que envolvem o viário e isso tem facilitado e melhorado as questões do nosso transporte, da mobilidade que envolve esses veículos. Então eu vejo que a gente tem evoluído e eu acho que a gente tem muito mais ainda para evoluir e para entregar um transporte ainda melhor e de mais qualidade para o nosso passageiro. Hoje nós temos um número de ônibus, de coletivos, suficiente, Márcio? Eu entendo Ideal, que a gente pode ampliar, mas isso dentro de um item com muita responsabilidade, que é avaliando sempre o tempo de viagem e a frequência e o percurso que essas viagens elas percorrem, porque a gente ainda tem um trânsito travado na cidade, a gente tem uma dificuldade grande com relação aos viários. Por mais ainda que tenham esforços e investimentos, a gente sabe que a gente só consegue melhorar o transporte se houver uma priorização dele no sentido de infraestrutura. Terminais, estações de transferências, corredores, faixas exclusivas, onde a gente possa ter um transporte com priorização. O coletivo deve ser priorizado, né? Então, a gente entende que estes itens são essenciais para a gente melhorar a eficiência. Hoje nós temos ainda uma velocidade comercial que é baixa, por conta da concorrência que nós temos no viário com motos, veículos de pequeno porte, aplicativos. Com o advento do aplicativos aumentou ainda mais essa questão. E eu faço uma pergunta, coloco um ponto de pensamento aqui para a gente. A gente fala muito em investimento no transporte público, né? Mas ninguém parou para pensar na questão do investimento que se faz para o transporte individual, né? Para aqueles que utilizam seu carro, sua moto, e o quanto é necessário investir nesses viários para que eles possam circular livremente pelas cidades. Então, assim, a gente fala muito é caro o transporte público, o investimento no transporte público, mas qual é a conta que se tem para o investimento do transporte individual? E o que o transporte individual acaba acarretando,
Não sou contra o transporte individual, muito pelo contrário, Roberto. Eu acho que ele é necessário, ele é complementar. Só que existem faixas de horários durante o dia e picos que o transporte público deve ser priorizado. Eu concordo porque com você. nós transportamos na cidade cerca de 450 mil pessoas diariamente. E trajetos que às vezes você levaria 30, 40 minutos, você acaba levando 1h30. Então acaba sendo desinteressante, estressante, né? Acaba trazendo situações para aquele que é o usuário, o nosso cliente do transporte diário, recorrente do ônibus, situações que poderiam ser melhoradas. E esse é o grande desafio, não só nosso, da Guarupaz, das concessionárias de ônibus, dos subcontratados hoje com a gente, mas também do poder público, da Secretaria de Transporte e de todos que fazem a mobilidade, não seja só na cidade de Guarulhos, mas a nível Brasil, enfim. Eu conversando com o presidente do sindicato dos condutores, o Maurício Brinquinho, ele tem um pensamento meio parecido com você. Ele diz que não adianta aumentar o número de ônibus, de coletivos. É necessário aumentar a velocidade desses coletivos. Só que a cidade, existem algumas avenidas, você conhece muito bem a cidade, Márcio, vai lá, Monteiro, eu não consigo ver como eu poderia aumentar, fazer um corredor de ônibus da Otávio Braga de Mesquita, sei lá, Timóteo Penteado, como fazer um corredor na Timóteo Penteado? Eu acho que existem outras vias adjacentes, paralelas, que pode ofertar o transporte individual e pode ser construído dessa forma. Sim. É uma e você ideia. Priorizar viários que são veias arteriais da cidade, extremamente importantes para a fluidez do trânsito, que pode ser priorizado. E a gente não fala que isso pode ser... Você conhece, a gente lê isso, a gente vê cotidianamente. Cidades da Europa e tudo mais, eles limitam o acesso dos carros individuais em grandes centros, né? Não são permitidos entrarem. Então, assim, a gente tem que começar a sermos disruptivos, começar a pensar nessas questões que envolvem o dia a dia das pessoas que precisam do transporte coletivo. Nós precisamos construir cidades onde a política pública entenda que o transporte coletivo é essencial e é um fator de transformação dentro das cidades. Ele é extremamente importante para que a gente possa, além de trazer um transporte inclusivo e social, mas também um transporte com velocidade e que atenda à necessidade daqueles que utilizam. Quem está nos acompanhando aqui é a vereadora Carlinda Tinoco, e ela diz: infelizmente a nossa cidade não tem um transporte com velocidade ideal aqui, né, vereadora? É exatamente o que nós estamos falando aqui. A coisa tá muito complicada. Carlinda Tinoco, ó. Boa noite. Infelizmente a cidade não está preparada para o transporte individual. Torna-se muito perigoso. Mobilidade é tudo quando se tem uma cidade preparada. Concordo com as veias para fluidez, mas sendo muito limitado, e também nas pontas está difícil. Wesley Nobre é o... Charles. Muito bem, o Charles aqui nos acompanhando. Obrigado pela... Então, a vereadora concordando com você. Que bom. Isso quer dizer que a gente vive a cidade, a gente que vive a cidade, a gente que é guarulhense, que tem amor por essa cidade e queremos o melhor para ela, a gente sabe quais são os pontos essenciais. A gente opera o transporte já há alguns anos e a gente sabe aonde estão os pontos de gargalo, os pontos que podem ser melhorados, aquilo que pode ser feito de uma forma muito mais eficiente e que não implica em muitos custos, viu, Roberto? Pode ser feito dentro de uma composição igual eu te coloquei. Não tem agora, dentro do planejamento, do plano diretor da cidade, construir corredores? Vamos estruturar faixas preferenciais para o transporte coletivo, com faixas de horários, determinando horários de pico e entre picos livres, para a gente poder dar maior fluidez e velocidade comercial para os ônibus. Eu acho que existem formas eficientes, baratas, de baixo custo, que podem ser implantados de forma imediata e que vai trazer um reflexo
efetivo para a condição daqueles que utilizam o transporte dentro da cidade. O Charles, que trabalha com transporte alternativo aqui, ele fala assim: hoje o prefeito está fazendo os corredores de ônibus e as faixas exclusivas. Tem acompanhado isso, Márcio? Como é que você está vendo? Qual é a necessidade de aumentar essa velocidade dessa construção? Esses são os pontos. São necessários a gente poder ampliar e dar maior fluidez. O que o Charles colocou, Wesley, é exatamente esses pontos. Temos algumas que já foram feitas e tem tantas outras que podem ser implementadas. Hoje você considera que o transporte está, de certa forma, com qualidade para o usuário guarulhense? Quais reclamações mais incisivas que você recebe? Quais são as maiores reclamações, as mais repetitivas? As maiores uma delas é essa que eu te pontuei há pouco, que é o tempo de viagem. Tempo de viagem. O tempo de espera também é uma delas. Equipamentos mobiliários que fazem parte da mobilidade, são itens que têm sido recuperados dentro da cidade. Os pontos de parada, se você olhar na região da Salgado Filho, da Praça Kennedy, o próprio Secap, foram revitalizados, reorganizados. Isso traz uma sensação de segurança, eles foram iluminados. Então isso agrega dentro do transporte público e isso é extremamente importante para nós. Então, esses equipamentos que fazem parte do sistema de transporte, que agregam e que fazem a satisfação do cliente elevar, elas têm que ser ampliadas e têm que ser implementadas continuamente, né? Outros pontos que são essenciais com relação à própria segurança, que eu mencionei para você. São itens que precisam, né, aí acho que é uma questão mais de segurança pública, mas são itens que a gente recebe também, né, e nós fazemos campanhas cotidianamente a respeito de vários itens: assédio, racismo, essa questão que envolve... Sim, fazemos ainda campanhas e estamos vinculados a essas questões para a gente poder, de uma forma total, banir isso do transporte público. Faz tempo que eu não ouço falar sobre assalto em ônibus. Tem ocorrido? Nós temos hoje 100% de câmeras instalados dentro dos veículos, 100%. Né? 100% nos ônibus das concessionárias e estamos em fase de implementação. Já fechamos a tecnologia para implementar nos ônibus das subcontratadas. Então a gente acredita que temos alguns pilotos sendo desenvolvidos nesses micro-ônibus também, mas a gente vai evoluir para uma outra tecnologia que a gente já está encaminhando para colocar 100% da frota das subcontratadas. E nas concessionárias a gente já possui 100% de câmeras instaladas dentro dos veículos, o que mitigou muito, minimizou muito questões relacionadas a assaltos dentro dos veículos. Hoje a Guarupaz ela tem um grupo de colaboradores muito grande, não? Se você juntar todas as empresas de ônibus, tal. Sim. Todas, né? A Guarupaz diretamente emprega mais de 100 funcionários, mais de 100 colaboradores diretos, só a Guarupaz. As concessionárias envolvidas junto com o Metropolitano, e aí elas formam o Guaru7, que é o sindicato patronal das empresas de ônibus aqui de Guarulhos, chega próximo a 4 mil colaboradores diretos. Diretamente vinculados às empresas de ônibus, tanto municipal, urbano, quanto o metropolitano da cidade. Hoje também é interessante que hoje a pessoa já pode fazer as recargas de cartões, né? Os cartões vieram através do Pix, né? Fazer recarga através do Pix. Mas os cartões é uma grande modernidade. Grande maioria usa somente cartão hoje em dia, não? Hoje a gente tem cerca de mais de 2 milhões de cartões emitidos. Caramba. No sistema de transporte de Guarulhos, urbano apenas. A gente tem 1.290.000 habitantes no último censo, né, de Guarulhos, quase 1.300.000, e ativos nós temos 1,5 milhão de cartões. Ativos é uma regulação que nós fazemos, uma medição que nós fazemos em 30 dias de utilização. Então temos mais de 2 milhões de cartões emitidos e mais de 1,5 milhão de cartões ativos, funcionando, em utilização. Então, a pessoa tem mais de um cartão? Não. O que acontece é que, como Guarulhos é uma cidade que interage muito com São Paulo, Guarulhos, não quer dizer que são só
pessoas que residam na cidade, né? Então, tem cartões que são emitidos para pessoas, e é o cartão cidadão, o cartão comum, o cartão Vale Transporte, né? Que são cartões que são utilizados e têm um valor econômico que são utilizados dentro da carteira de transporte. Muito bem. Bom, eu acho que nós já falamos tudo sobre transporte da cidade de Guarulhos. Quem quiser falar com a Guarupaz, tirar dúvidas, vocês têm o site da Guarupaz, não é isso? Nós temos a loja. Né, física, que todo mundo conhece, né, Silvestre Vasconcelos Calmon 136. Temos 5 terminais com guichês e atendimentos na cidade de Guarulhos. Temos os meios digitais, que é o nosso site, o nosso chat, que está vinculado ao site também, e temos o 0800 também à disposição. E estamos implementando, Roberto, por esses dias, o atendimento através do WhatsApp, que é uma ferramenta tão usual, e a gente estava em fase de teste, trabalhando para poder entregar de forma digital esse serviço, e tão logo a gente vai estar divulgando para a população. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Se eu perdi alguma mensagem aí, pessoal, me desculpa que nós estamos aqui na correria pegando as mensagens. Deixa eu pegar aqui. Opa! Vamos lá. O Wesley, né, Nobre, nosso amigo Charles, transporte é preciso dar notoriedade, pois só a subcontratação micrômetro está na sua segunda troca de frotas em 7 anos. Isso é importante ressaltar. A renovação nessa gestão do prefeito Guti foi feita em 100% da frota, e o que o Wesley falou é verdade. Estão no segundo movimento de troca de veículos 0 km na cidade. Isso é um esforço extremamente importante e é feito por aqueles que acreditam no transporte e querem fazer o melhor pela cidade. O Celso, lá dos Pimentas, ele pergunta: boa noite, Márcio, por que não coloca mais mulher motorista? São mais educadas e prestativas no volante, não fica dando em cima das mulheradas bonitas. Olha só, o que é isso, Celso? A mulher é notável, né, em todos os aspectos, né? E nós temos excelentes profissionais mulheres no volante. Verdade. Excelentes. E é um processo, viu? Nós estamos fechados não, muito pelo contrário, estamos abertos. As concessionárias trabalham nisso para poder ampliar, sim. Não quero desmerecer os homens não, viu, gente? Sim. Muito pelo contrário, nós temos excelentes motoristas, nossos motoristas são excepcionais, fazem um transporte, e não é fácil você transportar passageiros dentro de um ônibus, num viário, né, que a gente acabou de comentar. Então, assim, mas as mulheres realmente são notáveis. Vereadora Carlinda Tinoco, fim de semana o tempo de espera é demorado, Márcio. Está melhorando, porém ainda não é o ideal para os munícipes. Parabenizo a segurança. Recebo o mínimo de reclamação, vereadora Carlinda Tinoco. Final de semana a gente tem ajustado essa demanda e a gente tem trabalhado para melhorar ela naquilo que a gente sabe que existem linhas específicas que precisam ser melhoradas e ajustadas, a gente tem trabalhado. E eu acho que a oferta ela está muito ligada a essa demanda e com certeza as concessionárias estão atentas para melhorar isso também aos finais de semana. Vilma Mendrone está dizendo que corredor de ônibus é muito bom e ela diz o seguinte: seria melhor termos ônibus para Penha. Eu acho que tem, pelo menos metropolitano, né? Metropolitano. Temos ônibus para Penha. Ivanildo Jabá, lá do Jardim São João. O tempo de espera dos ônibus do Soberano ao centro está demorando muito. Ele pergunta o que é possível fazer para melhorar. Me passa essas demandas, Pedro, Sim. que eu... desculpa, Roberto. Passa essas demandas que eu vou encaminhar para o pessoal e a gente vai tratar isso de forma objetiva. O engenheiro Eduardo Henrique Martins, ele que é tesoureiro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, pergunta para o Márcio: quantos ônibus trafegam por hora no corredor de ônibus do anel viário? Esse anel viário, eu não sei te dizer, essa informação eu não sei te passar agora, eu posso levantar para te passar. Mas com certeza ele está colocando isso porque ele acha que o corredor do anel viário é subutilizado, né? Mas eu posso te passar essa informação e te colocar ela para você poder divulgar para os seus telespectadores e ouvintes aqui. Nos acompanhando, olha só, Caê, quem? A professora Rosa Mendrone. Carlinda Tinoco está fazendo um agradecimento. Roberto, você nos atualiza
nos atualiza. Gosto muito de acompanhar as entrevistas. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. E obrigado ao Márcio Pacheco, ele que é diretor da Guarupá. Ok, vamos ver se a gente traz ele mais vezes aqui. Ele fica muito arredio do nosso programa. Não, é um prazer sempre estar com você aqui, Roberto, com a sua audiência. Estou à disposição, a Guarupá está à disposição, as concessionárias de transporte, as subcontratadas também, para oferecer e entregar o melhor transporte para a nossa cidade. A gente sabe que temos ainda alguns pontos a melhorar, temos trabalhado incansavelmente para isso e vamos conseguir entregar ainda uma experiência muito melhor para os nossos passageiros e clientes.